Boa noite. A mensagem de hoje já nos falou de arte, mas de uma arte diferente, a arte de recomeçar. Hoje vamos falar de um outro tipo de arte no mundo espiritual, mas também no mundo espiritual a arte de recomeçar também acontece para todos aqueles que voltam à Terra, passam a ter uma visão diferente da vida, daqueles espíritos que às vezes na turbulência são auxiliados a recomeçar de novo. Essa também é uma arte de recomeçar. Mas hoje vamos falar da arte no mundo espiritual. E era impossível neste curtinho espaço de tempo, eu considero, para falar da arte no mundo espiritual, é um curto espaço de tempo que o doutor me disponibilizou de poder falar sobre todas as expressões artísticas. Então vamos centrar fundamentalmente na arte no geral no mundo espiritual, na arte celeste, na pintura e na escultura. E nada melhor do que começarmos a falar de arte no mundo espiritual do que vermos o que pensavam alguns espíritos artistas que vieram à Terra, dar um impulso às artes, ver qual era o contributo, o que é que eles achavam, entendiam de arte. Então, Michelangelo, todos nós o conhecemos mais como Miguel Ângelo, considera que a verdadeira obra de arte é apenas uma sombra da perfeição divina. Já Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo, eu não disse, mas todos nós conhecemos dos frescos da Capela Sistina. Leonardo da Vinci entende que a lei suprema da arte é a representação do belo. Portanto, dois pintores. E Ludwig van Beethoven entende que não há nada de tão belo como aproximar-nos da divindade e espalhar os seus raios pela raça humana. E Johann Sebastian Bach considera ainda que o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro, além da glória de Deus e a renovação da alma. Portanto, vemos aqui espíritos enviados pelo Criador, que deram um impulso à arte em termos de pintura e em termos da música. E hoje vamos nos ficar só por essas duas expressões artísticas. Mas o que dizem os espíritos superiores sobre a arte? O que é a arte para os espíritos superiores? Emmanuel foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, acredito que todos conheçam, mas para quem não conhece, foi considerado o maior médium dos últimos tempos. Dentro de muitas das faculdades mediúnicas que Francisco Cândido Xavier possuía, uma delas era a psicografia. Ou seja, os espíritos comunicavam-se através do punho e da mão de Francisco Cândido Xavier. Ele editou aproximadamente 500 livros, não, doutor? Quase isso, 500 livros editados, em que os espíritos se comunicaram. Eu trago esta curiosidade porque Emmanuel esteve encarnado à época de Jesus. E se nós hoje temos uma descrição escrita da fisionomia de Jesus, entre outras coisas, foi graças ao senador Públio Lentulus, que escreveu uma carta ao imperador Tibério César a descrever a fisionomia de Jesus. Eu aconselho a todos a lerem porque é belíssima. Ela está na internet, ela pertence aos arquivos do Vaticano. Eu, pessoalmente, já a encontrei em algumas igrejas expostas e algumas capelas. É muito interessante. E também Emmanuel se comunicou por psicografia, através de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador. Também que aconselho a todos porque é um livro de perguntas e de respostas sobre vários temas, entre eles a arte. Então perguntam a Emmanuel, que é arte? Na questão 161. Emmanuel diz: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ou seja, é o estado mais elevado, de comunhão com o divino, de comunhão espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza, ou seja, que atrai, que concentra em si as esperanças da alma. Mas diz mais, Emmanuel. O artista verdadeiro é sempre um médium. E eu há bocadinho disse que Francisco Cândido Xavier tinha sido médium. Então, o que é um médium? Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, Emmanuel está-nos a dizer que o artista verdadeiro é sempre um médium. É sempre aquele que faz a ponte com o mundo espiritual. Só que neste caso o artista verdadeiro é um médium das belezas eternas.
e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger, foi tocar, foi acionar as cordas mais vibráteis do sentimento humano, ou seja, as cordas mais sensíveis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus. Em que? Nas suas manifestações supremas, nas suas manifestações divinas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Esta é a verdadeira arte para os espíritos superiores. Mas também Leon Denis, que nós também temos, e penso que lá fora também temos alguns livros, Leon Denis, pelo menos tínhamos, escreveu vários livros sobre a questão do mundo invisível, ou seja, do mundo espiritual, da vida para além da vida, dos problemas do ser, do destino, da dor. E Leon Denis, francês, nasceu em Tours. Ele tem vários livros e escreveu também vários artigos sobre arte celeste. Não só sobre a pintura, não só sobre a música, mas também sobre a escultura, sobre a arquitetura, sobre a literatura e sobre a oratória no mundo espiritual e ao nível do mundo das esferas superiores, das esferas celestes. Além dos seus guias espirituais, ele teve 2 espíritos que o assistiram. Foram eles Jules Massenet, um compositor francês do século XIX. Compôs fundamentalmente melodias. Aquela a que eu aconselho a todos a ouvirem é De Méditation from Thaïs. É um encanto. É a espiritualização na Terra. E depois tem outro espírito, que é o espírito que se intitulou como a Esteta. Esse espírito não se identificou, mas disse, no entanto, características da sua personalidade. Ele tinha sido um artista da época da Renascença italiana, tinha sido escultor, pintor, arquiteto, mas a música não lhe tinha sido indiferente. E quando dita as lições, não é? Quando dá uma série de lições sobre a arte celeste a Leon Denis, foi em 1921. E ele refere que já aí habitava nos reinos, nas esferas celestes, onde reinava o bem e o belo sem qualquer reserva. Então o espírito, o esteta, diz-nos em 1921 que a arte é de essência divina. É uma manifestação do pensamento de Deus. E os espíritos superiores são amorosos connosco, porque trazem uma linguagem muito mais acessível, porque nos dizem uma radiação do cérebro e do coração de Deus, transmitida sobre a forma artística. Nós hoje já somos capazes de entender que Deus não tem um cérebro e um coração como nós associamos, mas como os espíritos trazem numa linguagem tão acessível para nós compreendermos a dimensão dessa radiação de Deus. E diz mais, a arte sob forma de inspiração. E eu diria aqui que não só no mundo espiritual, mas também no mundo terreno. Faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo. É o relâmpago, ou antes, é a centelha que estabelece a relação entre Deus e as suas criaturas. Ou seja, é essa inspiração, esse talento que parece que surge do nada, que estabelece a relação entre Deus e as criaturas. E também na Terra, vários espíritos que vieram dar esse contributo às artes, também vieram falar desse relâmpago e dessa inspiração. Mozart foi um deles. Há escritos de que Mozart, na hora da partida para o mundo espiritual, estava acompanhado de sua filha, já não conseguia escrever, mas houve o de Requiem, não sei se, mas é lindíssimo, houve de Requiem na sua cabeça e como não consegue escrever a partitura, dita à sua filha e depois, quando ele termina, parte para o mundo espiritual. Mozart era daqueles que dizia quando estava tranquilo a fazer os seus passeios, portanto estados às vezes de tranquilidade e até meditativos, que as músicas surgiam abruptamente na sua cabeça e que, mesmo que ele quisesse com a sua vontade, ele não conseguia parar. Ele sabia que era algo exterior a ele. Algo. Beethoven era outro, que também dizia que a sua inspiração vinha de Deus e dos anjos. Ele dizia mesmo, a sua inspiração vinha de Deus e dos anjos. E que ele não tinha qualquer problema, que ele conversava sem qualquer temor com Deus e com os anjos, e ouvia a sua música de uma forma tão abrupta que ele muitas vezes tinha dificuldade em escrever na partitura. Esta é a inspiração, é o tal relâmpago que surge. E Leon Denis diz-nos que todo espírito emanado de Deus não possui somente uma centelha da inteligência divina. Ele desfruta ainda
de uma parcela do poder criador. E isso nós podemos ver ao longo da história. Se nos cingirmos só à arte, nós conseguimos perceber que ela veio desde a arte rupestre até hoje, a arte contemporânea, passando por diversos estágios, uns talvez mais conturbados, outros talvez mais espiritualizados, porque o Pai continuou a enviar à Terra, ao longo de todos estes milénios, espíritos que viessem contribuir para o desenvolvimento do belo nas artes. Poder que ele é chamado a manifestar mais e mais no decorrer da sua evolução como espíritos imortais, tanto nas encarnações planetárias quanto na vida no espaço. O que quer dizer que é tanto nas encarnações aqui na Terra, que nós somos convidados a manifestar, como nas diversas orbes, como no mundo espiritual. Mas será que no mundo espiritual, já que estamos a falar, existem espíritos que cuidam da arte, dos valores artísticos? E fizeram exatamente essa pergunta, novamente no livro Consolador, a Emmanuel. E na questão 168 perguntam: os espíritos desencarnados, ou seja, aqueles que se libertaram do corpo, cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens, ou seja, no plano, no mundo espiritual? E Emmanuel diz: no além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. Então, no mundo espiritual, os espíritos superiores utilizam os valores artísticos, a pintura, a música, mostrando muitas vezes telas, quadros fluídicos aos espíritos que ainda, alguns estão magoados, outros têm sentimentos ainda endurecidos, outros não aceitam sequer as leis de Deus, outros estão em sofrimento, e os espíritos superiores mostram-lhe telas fluídicas, tocando assim os seus sentimentos, mostrando-lhe imagens que tocam os seus sentimentos. Mas também, muitas vezes, os espíritos superiores revestem o corpo perispiritual dessas entidades que muitas vezes, por ignorância, sofrem, se revoltam, não conseguem abrir-se a outro ideal, revestem de tons sublimes o seu perispírito, substituindo muitas vezes manchas no seu corpo perispiritual, aliviando essas entidades infelizes, transformando assim num pouco de paz aqueles corações. Mas a música também é utilizada. Há algumas sonoridades para que possam tocar aqueles corações. Para quê? Para que eles possam se predispor a realizar uma nova caminhada. Uma caminhada rumo ao seu progresso evolutivo, através de uma nova experiência na carne, através de uma nova viagem no corpo, para assim vivenciar as experiências expiatórias, expungitivas e também purificadoras da sua alma. Portanto, a arte, sim, é utilizada para aliviar, para tocar, para renovar corações, ou seja, espíritos, sentimentos na vida maior, no mundo espiritual, aliás. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma envolve para Deus, ou seja, que a alma caminha para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimes maravilhas, portanto, nos domínios da perfeição e da beleza. Desculpa. Tem que ser. Mas como é a criação artística no mundo espiritual? No espaço, porém, esse poder criador afirma-se tão mais intensamente quanto mais sutil, ou seja, mais ténue é a matéria fluídica, e quanto mais o espírito tenha aprendido, e por isso evoluído em aprendizagem, a combinar os elementos etéreos, os elementos celestes, os elementos diáfanos, os elementos mais puros, mais sublimes, que são a própria substância do universo. Lá, todas as dificuldades da obra terrestre desaparecem. Basta uma ação mental firme para dar aos fluidos, à matéria fluídica, às moléculas fluídicas, digamos que numa linguagem mais corrente, à energia, as formas que o espírito quer realizar e tornar duráveis.
Então, no mundo espiritual não se pinta com pincéis, não é necessário godés, não é necessário bisnagas de tinta, não é necessário aquelas telas, não é? Como nós as compreendemos. É necessário um pensamento firme, com uma vontade firme, para criar aquilo que o espírito quer e tornar durável. Que o espírito, de acordo com a sua evolução, pode criar agora, fazer desaparecer, pode estar mais tempo a sua construção, pode até o espírito encarnar novamente e as construções continuarem edificadas. Mas como é que isto se processa? Ele, o espírito, recebe na sua memória as mais belas coisas que sensibilizaram o seu cérebro na existência precedente, ou seja, na sua encarnação anterior. Se ele viveu num meio elevado, graças às diretrizes adquiridas, os quadros que passarão em sua mente ou em seu pensamento serão verdadeiramente inspirados pelo culto do belo. Se ele viveu num meio em que se preocupou com os outros, em que a sua arte não foi puramente comercial, em que não explorou tantas vezes os valores menos enobrecidos para conseguir chegar às massas, se ele se preocupou com o bem, pois os quadros que passarão em sua mente serão também esse culto reminiscente das encarnações anteriores do belo. Mas se ele, no entanto, se baseou a sua vida na materialidade, no ganhar, muitas vezes, bens materiais excessivos à custa da sua arte, que muitas vezes se baseou na construção da sua arte através de adquirir alguns vícios, se não levou a sua arte a estados de agressividade e impulsionou a agressividade nos outros, pois se ele fez isso tudo, também os quadros que passarão no seu pensamento são similares àqueles que ele cultivou na existência precedente. E diz-nos mais o espírito esteta. As moléculas, fluídicas, claro, que compõem esses trabalhos são em si mesmo maleáveis e obtidas da matéria astral. E o que é isto da matéria astral? No fundo, são as moléculas fluídicas que fazem parte do fluido cósmico universal. E vou buscar uma explicação que o companheiro Marcelo Santos fez na última exposição da ação da prece. Vamos comparar o universo a um aquário, não é? O universo é um aquário. Nós, que aqui habitamos, os que habitam no mundo espiritual, que habitam noutras orbes, são os peixes e, portanto, nos movimentamos no fluido cósmico universal. Essa é a matéria astral. Mas o pensamento do artista, como todos os outros sentimentos, portanto, o pensamento associado ao sentimento, irisam, ou seja, matizam esses trabalhos de cores tais que todos os seres contemplam essas obras, experimentam sensações tão mais vivas, quanto mais acentuada for a elevação de cada um. Porque também na elevação de cada um temos que pensar que a música celeste nas esferas celestes, ela não vai ser tocada para espíritos que ainda estão muito materializados. Eles provavelmente nem a sentiriam e provavelmente se sentiriam agredidos. Portanto, é de acordo com a evolução espiritual. Mas é interessante porque a espiritualidade superior diz-nos que nas esferas superiores a palete de cores existente e as suas tonalidades nós não conseguimos imaginar. É de uma gama variadíssima que nós aqui na Terra, além de não imaginarmos, nunca conseguiríamos concretizar. Então os modelos são obtidos tanto de lembranças que emanam da vossa Terra, como de outros mundos, como sabemos, mais ou menos avançados. E daí já começamos a compreender que há necessidade das vidas sucessivas. Porque se nós vamos evoluindo, vamos criando cada vez mais a arte mais sublimada, se nós, à medida que vamos evoluindo, vamos experimentando cada vez sensações mais intensas, ao mesmo tempo mais sutis, mais harmónicas, mais sublimadas, tem a ver com a evolução espiritual de cada um. E, portanto, diz-nos Leon Denis, que nisso já se impõe a necessidade das vidas sucessivas, como meio de adquirir por esforços contínuos e graduados. Porque reencarnação após reencarnação, nós realizamos esforços contínuos e graduados. E mesmo que não pareça que realizamos esforços contínuos e graduados, como acontece no mundo das artes hoje em dia que nós vivenciamos, um dia realizarão esforços contínuos e graduados, num sentido sempre mais preciso do bem e do belo que todos nós
caminhamos nesse sentido do bem e do belo. Mas como é a pintura no mundo espiritual, especificamente a pintura? Diz-nos o espírito esteta, já agora em 1922. Portanto, isto foi uma série de artigos que depois foram compilados, já vão na segunda edição do CEL, que é o Centro Espírita Leonino. No além, o pensamento se concretiza em feixes luminosos. Já dissemos que não há pincéis, não há tintas, não há godés, então é através de feixes luminosos, revestindo as cores mais variadas. Portanto, cada pensamento se traduz por um rasto brilhante, mais ou menos colorido, segundo a sua orientação. Eu diria mais, segundo a orientação do espírito que cria e segundo a evolução do espírito que cria. No próprio espírito do ser, ou seja, em todos nós, as cores existem em estado latente, visto que elas mesmo são formadas por moléculas fluídicas, claro, diferentemente coloridas. Essas moléculas, e mais uma vez a espiritualidade superior nos traz um exemplo mais concreto e mais material para compreendermos como se processa. Estas moléculas podem ser comparadas a pequenos pedaços de vidro de variadas cores. O pensamento, atravessando essas moléculas, que se podem comparar a pequenos pedaços de vidro, fará uma projeção que reproduzirá os assuntos que o ocupam. Se os assuntos que o ocupam for o bem, se os assuntos que o ocupam for a construção do belo, for a harmonia, pois ele produzirá essa projeção, não é? Nesse feixe luminoso e criará. O quê? Pintura, eu estou a falar só da pintura, escultura, arquitetura, qualquer coisa. Mas também, se os assuntos que o ocuparem não for o belo, também criará. E temos aqui a colónia espiritual Nosso Lar. O Dr. Lutênio esteve ausente, mas ele não foi lá fotografar e enviar-me por WhatsApp. Pois não, doutora? Então, esta é uma imagem cinematográfica do filme Nosso Lar, que foi realizado com base no livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, em que André Luiz relata não só a passagem pela Terra, a sua partida para o mundo espiritual, os momentos que passou em turbulência, em sofrimento, e quando foi resgatado para a colónia espiritual Nosso Lar. E descreve todo como é constituída toda a colónia espiritual Nosso Lar. Então, esta colónia espiritual Nosso Lar, nós sabemos que ela foi criada por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XVI. Digamos que ela é uma colónia espiritual que está situada por cima da cidade do Rio de Janeiro e está situada na ionosfera terrestre. O que é que isto quer dizer? É uma das camadas da atmosfera terrestre. Ela dista 50 km, pode ir até 500 km acima da crosta terrestre e tem uma extensão mais ou menos aproximada de 400 km. Recebe fundamentalmente espíritos das zonas umbralinas, que estão muito próximos da crosta terrestre, e tem toda uma estrutura de uma cidade no mundo espiritual, só que um bocadinho mais evoluída do que nós conhecemos a cidade aqui na Terra. Portanto, tem desde a rede viária, meios de transporte, teatros, jardins, escolas, hospitais, habitações, zonas de lazer, etc. Então, o que é que fazem os pintores, os escultores, os arquitetos, os artistas no mundo espiritual? Não podemos dizer que é exatamente isto, porque isto é uma criação cinematográfica da descrição do livro. Mas nós não temos condição para ir lá fotografar. Então trouxemos até aqui o maior, talvez um dos exemplos, não é? Que os espíritos aqui na Terra criaram para que nós compreendamos o que é que os artistas no mundo espiritual conjugados realizam, concretizam no mundo espiritual através do seu pensamento e através das moléculas fluídicas. Portanto, temos uma paisagem belíssima. Tem vários departamentos, enfim. Quem quiser pode ver o filme. E temos aqui os jardins da colónia espiritual Nosso Lar. Mais uma vez, as diversas valências artísticas conjugadas para criar jardins, em que aqui já começamos a ter um laivo de que as tonalidades, mesmo com a imperfeição gráfica do meu computador, mas as tonalidades são muito sutis, mas ao mesmo tempo muito vivas, do que são os jardins que todos usufruem na colónia espiritual Nosso Lar.
Porque no mundo espiritual, a criação artística não é para estar pendurada numa parede para embelezar o meu quarto, o quarto do meu filho, do meu pai, que custou uma fortuna ou não, porque é do pintor X ou Y. A essência da criação no mundo espiritual é a vivência do sentimento do amor e do belo, ou a vivência de um outro sentimento quando a arte também é utilizada para fins menos nobres. Temos aqui um belíssimo jardim existente, pressupomos, portanto, a melhor representação na colónia espiritual nosso lar. E a música? A música, no espaço, como sabeis, não temos instrumentos musicais, pois se na pintura não há pincéis, não há godés e não há tintas, também no espaço não há instrumentos musicais. São os nossos perispíritos, e para aqueles que não estão familiarizados com o nosso perispírito, eu vou utilizar um termo que eu não costumo utilizar muito, que é espiritualista, que é a aura, para aqueles que não conseguem compreender. É esse invólucro fluídico que nos envolve. São nossos perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical. Ou seja, da mesma maneira que eu crio e irradio feixes luminosos, vou sentir aonde? No meu corpo perispiritual. Nossa música é toda de impressões, agindo diretamente sobre a parte mais sensível do nosso ser fluídico. Aquela que contém diversos graus a centelha divina, ou seja, a essência de Deus em nós, e que entre vós, mais uma vez, a espiritualidade, o espírito etc., a trazer aqui uma comparação mais terrena, aquela que entre vós, e ele frisa bem, é representada pelo órgão do coração. Assim, então já podemos ver que, aliado ao pensamento, com uma vontade firme, eu produzo uma vibração que se vai repercutir no perispírito do outro, sentindo ele a harmonia da musicalidade, a harmonia da melodia. E diz-nos Leon Denis, eu achei isto belíssimo, por ocasião das grandes festas, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé e de seu amor, delas escapam eflúvios, radiações luminosas, que se colorem de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. Então, no mundo espiritual, os espíritos reúnem-se nas esferas superiores aos milhões, para prestar homenagem ao Criador, num sentimento profundo e emanação do seu pensamento de fé e de amor. E dessas radiações se projetam assim cores, raios luminosos. E são esses raios luminosos que são sentidos nos corpos perispirituais e se transformam. Ou seja, não se transformam, são sentidos como melodias. Porque dizem os espíritos superiores que nessa vastíssima gama nas esferas superiores de cores, cada cor e cada tom corresponde a cada nota musical e a cada tonalidade da nota musical. Então, eu recebendo esses coloridos no meu corpo perispiritual, eu não ouço, mas sinto a melodia. E eu, quando estava a fazer este estudo, não conseguia alcançar o que poderia ser a música celeste. A pintura celeste, então, mas a música celeste. E no final deste trabalho eu vou passar um pequeno vídeo. Foi realizado por uma companheira nossa, uma jovem, do grupo de jovens, Nádia Liliana Reis, uma artista da multimédia que me ajudou a fazer este vídeo para que nós consigamos sentir o que é a arte mais espiritualizada aqui na Terra e assim, talvez, sentindo a vibração, consigamos ter um pálido reflexo daquilo que é a arte nas esferas superiores. E, nesse vídeo, passa uma música que é o Miserere. E porquê que passa uma música que é o Miserere? Porque nós não sabemos como é a música no mundo espiritual, nas esferas superiores, mas no livro Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno Miranda, ele relata, é um livro que fala da transição do planeta nesta época de transição para um planeta de regeneração, ou seja, para a dita nova era.
estavam todos reunidos. Ele não refere que eram os milhões, mas eu acredito da leitura do livro, já fiz a leitura do livro há algum tempo, que seriam milhares de espíritos que estavam reunidos para receber orientações de um espírito de uma esfera superior, de Órion, de constelação de Touro, que vinha até aqueles espíritos, no qual estava Manuel Filomeno Miranda, falar sobre este momento de transição, as reencarnações em massa que estavam a suceder, as catástrofes naturais que neste período de transição planetária estavam a acontecer e iam continuar a acontecer, e ainda preparar aqueles espíritos, porque eles iriam se reunir para ter toda uma preparação para auxiliar as vítimas do tsunami na Indonésia. Então, diz-nos Manuel Filomeno Miranda que estavam todos à espera dessa entidade celeste de Órion, da constelação de Touro, quando começam a ouvir, e fazemos a ressalva porque já percebemos como é que conseguem ouvir, começam a ouvir a música Miserere e surge um grupo coral infantil que a canta. O Miserere foi composto por Jorge Alegre e depois houve uma pequena adaptação de Mozart. O Miserere é o Salmo 51. A prece de um coração contrito, em que o rei Davi faz uma prece tão sentida de pedido de misericórdia a Deus. Então aquele grupo coral infantil, naquele momento em que estavam todos à espera que surgisse aquela entidade de luz, cantam o Miserere, unindo todos aqueles pensamentos daqueles que estavam para ouvir num pedido de misericórdia a Deus por todas as nossas faltas. Porque eles também são espíritos que tiveram suas faltas. E assim se uniram na harmonia e puderam receber aquela entidade. Então eu vou acompanhar com esse Miserere. Diz-nos mais, as cores se transformam em sons. E dessa comunhão de fluidos, de energias, do pensamento e dos sentimentos, portanto os três juntos, emana uma sinfonia sublime, à qual respondem os acordes longínquos vindo das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Então eu fiquei a imaginar como seria numa esfera a musicalidade revestida de cores, sentida, numa irradiação completa de fé e de amor ao Criador, e nos outros astros criados pelo Pai, também em esferas outras superiores, a sentirem essa irradiação colorida no seu corpo perispiritual e como que respondem também, criando entre os dois uma sinfonia sublime. Que maravilha, as esferas superiores. O amor. E diz-nos Jules Massenet, em 1922, que a música celeste não é produzida por fricções de arco sobre corda. Não é material, não tem instrumentos. Tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. E diz-nos ainda, a música celeste, portanto, é o resultado de impressões causadas pelas camadas fluídicas, de acordo com a elevação do ser e a pureza do meio. E claro que a elevação do ser está inerente à pureza do meio, não é? Um espírito superior está num meio envolvente com uma determinada matéria astral que lhe permite criar de uma outra forma. No espaço não se ouve nada. Sente-se a harmonia dos fluidos. Sente-se a harmonia das moléculas fluídicas e não a dos sons. A propriedade essencial dos fluidos é a cor. O som é de natureza terrestre. A cor é de essência celeste. Então temos aqui o campo da música também do filme Nosso Lar. André Luiz descreve-nos que até chegar a este miolo, que é uma música mais erudita, há vários corredores de jardins onde passa uma música mais ligeira. E entendamos que música mais ligeira não quer dizer música vulgar, material, música que tantas vezes penetram nesta altura, nestes momentos de transição planetária pelos nossos ouvidos. É uma música mais ligeira. Mas era necessário que assim fosse, porque lembremos que os espíritos que são recolhidos são espíritos que ainda estão muito ligados à crosta terrestre e, portanto, há aqui vários momentos para cada um desfrutar de acordo com a sua sensibilidade. Mas agora perguntam assim, mas não há instrumentos musicais, mas ali tem um piano, de cauda. Pois é.
Porque será que os espíritos criam um piano de cauda? Voltamos a dizer, os espíritos estão muito ligados ainda ao plano terreno. É difícil para eles compreenderem que se pode criar música, que se projeta cor e que não é necessário instrumentos musicais. Então, os arquitetos, os técnicos da vida maior constroem pianos fluídicos e a música continua a ser produzida através de quê? Do pensamento e da vontade, por ondas luminosas que se convertem em melodias. E Leon Denis nos diz, por fim, que a lei soberana, o supremo objetivo do universo, é, por conseguinte, o belo. O supremo objetivo do universo é o belo. Toda a ascensão da vida, como espíritos imortais que somos, em direção aos fastígios eternos, ou seja, aos cumes eternos, todo o esplendor das leis universais se resume em 3 palavras: beleza, sabedoria e amor. E não existe beleza se a sabedoria e o amor não planarem juntos, não voarem e não deslizarem, ou seja, se não andarem a par. E para todos nós que estamos aqui, na carne e fora dela, para aqueles que são mais crentes, para aqueles que são menos crentes, trago uma quadra de um poema de Alta de Souza, para finalizar, para vos fazer um convite a seguir, que ainda não terminou. Alta de Souza foi uma poetisa brasileira, considerada a maior poetisa mística do Brasil. No entanto, ela só editou um livro, Horto. E também ela se comunica através de Francisco Cândido Xavier. E neste poema, que é Chão de Flores, eu tirei uma quadra para todos nós compreendermos que a arte, o que importa, é o amor, o bem e o belo na sua construção. O caminho, obviamente, que é na procura da perfeição divina, que nunca alcançaremos. Mas continuamos sempre, cada vez mais, a procurar belezas artísticas na criação, a todos os níveis. Porque eu aqui falo só da pintura e da música, que são áreas que me são particularmente queridas. Mas, porque se tocam também imenso, mas podemos ter arte em todas as outras áreas artísticas. Houve um companheiro que falou dos talentos e da arte, mas no fundo a arte está também naquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nas nossas palavras, na forma como nós encaramos a vida. Para isso tudo está a arte. Então nós não precisamos ser artistas, pintores, escultores, arquitetos, escritores. Não precisamos ter a palavra na ponta da boca para ter a oratória. Não precisamos. Nós precisamos, não precisamos ser músicos, mas precisamos que em cada atividade do nosso dia-a-dia nós empreguemos, procuremos a perfeição daquilo que fazemos no amor e no bem e no belo. Então, a arte nobre, ativa e bela, venha de crentes ou ateus, é sempre luz que revela a providência de Deus. Depois de compreendermos um pouco melhor, eu pelo menos fiquei a compreender de como no mundo espiritual, nas esferas superiores, mas também nos patamares em que muitas vezes a arte nem sempre é utilizada para a alegria e para a quietude, para a tranquilidade e para a harmonia, também muitas vezes não é utilizada, é uma verdade. Hoje demos mais uma vertente da arte celeste, que nós possamos, sem conseguir ter a dimensão no patamar que estamos, de perceber como é a arte celeste, essa harmonia, esse equilíbrio, essa paz, mas podemos sentir, desde que abramos o nosso coração, a nossa mente e todos os poros neste bocadinho da nossa alma, para sentir alguns exemplos daquilo que se faz de mais espiritualizado aqui na Terra. Tanto ao nível da pintura, acompanhando aquilo que nós sabemos de música, que são tão poucas as referências, da música que também passa no mundo espiritual. Então que possamos ficar com este pequeno vídeo. Despeço-me e agradeço a todos desde já.
Aproxime-se um bocadinho, se faz favor. O som também talvez precisamos Portanto, este compasso de tempo dá-nos para relaxar, abrir o coração, a mente e nos predispormos a sentir. Assim já ficamos com essa pálida ideia. Pode ser, não? Para isto? Não, é isso. Tá, acho que sim, vai ficar um bocadinho mais alto, numa dada altura, mas acho que sim. Vamos ver.
Senhor Jesus, nosso amigo, nossa paz, nossa alegria. Envolvidos na doçura dessa psicosfera que a espiritualidade superior nos oferece nesta noite, abrimos toda a nossa sensibilidade para registrarmos na alma a grandiosidade e a beleza da criação espiritual superior. Agradecemos o esclarecimento que nos trouxe maior compreensão e luminosidade ao entendimento, a fim de prosseguirmos em nossas existências cultivando a arte sublime, o bom e o belo em nossas almas. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pelo dia que se foi e pela noite que nos envolve. Agradecemos todas as nossas horas preenchidas com atividades diversas, onde almejamos em nossos pensamentos, sentimentos e ações colocar a harmonia espiritual que tanto devemos nutrir. Abençoa, Senhor Jesus, as alegrias, os êxitos e os progressos que alcançamos e inspira-nos a aprender a recomeçar se sentimos necessidade disto, ou se a vida nos convida a novas determinações diante das dificuldades que nos são colocadas no campo da saúde, da harmonia familiar, do trabalho ou da vida social. Abençoa-nos, Senhor Jesus, na noite de hoje. Nossas melhores reflexões acerca das opções, das escolhas, dos passos que vamos dando na vida. Inspira-nos a fim de acertarmos mais, de nos afastarmos das escolhas infelizes que trarão os naturais frutos da dor, mas hoje ou amanhã. Deixa-nos conduzir, doce amigo Jesus, pela inspiração dos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, ou familiares queridos devotados ao nosso coração, interessados na nossa harmonia, nos impulsionando cada vez mais a progredirmos, aprendendo com os erros, com as falhas e construindo ações nobilitantes em progresso contínuo, dia a dia. Agradecemos-te, Senhor Jesus, as almas na terra e no além, que nos apoiam, que nos envolvem, que nos assistem, bem como oramos por aquelas
que eventualmente possam alimentar em relação a nós sentimentos de animosidade, de antipatia ou de repulsa. Ensinou-nos a orarmos uns para os outros. Ensinou-nos, Senhor, até mesmo a orar por aqueles que eventualmente possam nos perseguir ou caluniar. Ajuda-nos a regar essa semente boa em nossas almas, buscando esquecer as vivências difíceis e infelizes e recordarmos com alegria daquelas de foro superior, envolvidos nessa melodia espiritual. Permita-nos retornar aos nossos labores no dia a dia, mais lúcidos, mais esclarecidos, diante do esclarecimento que os Espíritos amigos nos oferecem. Guarda-nos sob a Tua paz, Senhor Jesus, conservando-nos a Tua alegria e a Tua harmonia, hoje e sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.